Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, estamos aqui animadíssimos para mais um encontro, do nosso estudo bíblico e hoje a lição é a provisão e o julgamento de Deus. O interessante é que a história antiga costuma, quem conhece, fala que a história antiga nos ajuda a entender, dá luz para o nosso entendimento, para compreender o que está acontecendo hoje em dia. Pois bem, a Bíblia apresenta acontecimentos históricos verídicos. Então, quando a gente observa a Bíblia, ouve, estuda, analisa, a gente começa a entender, então, alguns fatos de hoje em dia. Então, por isso, faço esse convite para você estar comigo aqui nessa lição maravilhosa de hoje, para entendermos juntos o que a Bíblia tem para nos ensinar nessa sexta-feira, dia 22 de maio de 2020. Lembrando que o nosso estudo é baseado no livro Alicerces Firmes da Criação até Cristo, que é da missão Novas Tribos do Brasil, ok? Pois bem, isso posto, a gente vai verificar, e hoje é a nossa introdução para essa lição. Hoje ainda nós vamos ler Gênesis 3, mas a nossa lição principal está em Gênesis capítulo 4. E o que houve lá em Gênesis capítulo 4, né? O acontecimento de Gênesis 4 afetou toda a humanidade e cada pessoa até hoje. Por isso é importante estudarmos a história para a gente entender o que está se passando em nossos dias. E sabe de uma coisa? Por que Deus registrou esses acontecimentos? Por que Deus não simplesmente contou essa história e deixou? Ele registrou, deixou escrita, para que nós pudéssemos lê-las e obter o entendimento. Deus comunicou fatos a você e a mim porque Ele quer que a gente o conheça. E ao continuarmos a ler, entender, ouvir a história de Deus, vamos dar uma consideração especial ao que Deus estava fazendo nessa passagem crítica da história que está em Gênesis capítulo 4. Ok? Pois bem, mas hoje ainda o nosso estudo está baseado em Gênesis capítulo 3. Se você está com a sua Bíblia aí, muito bem. Se não está, corre lá, pega a sua Bíblia. É isso mesmo, vamos estudar juntos a palavra de Deus. E para início, vou ler o versículo 21 do capítulo 3, que nos diz o seguinte: Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Vocês estão lembrados que depois do pecado, Adão e Eva ficaram com vergonha, pegaram folhas de figueira, tentaram fazer vestimentas para si? Pois bem, e esse versículo diz que Deus fez o que então? Deus fez vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Tá lembrando aqui o que Adão e Eva fez? Tentaram dar um jeito, resolver, o problema que eles estavam sentindo, a vergonha, a nudez. Vamos relembrar o que eles fizeram. Ouça, versículo 7 de Gênesis capítulo 3. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eles fizeram roupa de folhas para eles mesmos, Adão e Eva. Pelo fato de terem desobedecido a Deus, ficaram com vergonha. Isso, Tinham vergonha e eles não queriam que Deus os visse nus. Eles sabiam que Deus ia falar com eles todos os dias, então eles fizeram folha. Mas por que Deus recusou aceitar as roupas que Adão e Eva tinham feito? Por que Deus não aceitou? Simples. Deus queria ensinar a Adão e Eva, e Ele quer ensinar a você e a mim, que Ele não aceita coisa alguma que o homem faz para se tornar aceitável a Ele. Quando Adão e Eva desobedeceu, eles não podiam fazer absolutamente nada para serem novamente aceitos por Deus. Deus não aceitará coisa alguma ou qualquer coisa cuja ideia proceda do ser humano. Isso é fato. E Deus só aceita aquilo que é feito de acordo com o seu modo, a sua maneira, o seu jeito, a sua condição. Ninguém pode fazer-se aceitável a Deus pelo que pratica. As pessoas hoje em dia ainda fazem muitas coisas, tentando se tornar aceitáveis a Deus. Eles tentam cobrir seus pecados, assim como Adão e Eva queriam cobrir a sua nudez, Então eles tentam fazer algumas coisas para isso. Por exemplo, alguns exemplos de como que as pessoas fazem hoje em dia para tentar ser aceitas. Algumas pessoas pensam, se eu for para a igreja e fizer muita coisa boa,
vou ajudar a consertar as coisas, vai ajudar a consertar as coisas erradas que eu já pratiquei. Eu já fiz muita coisa errada, mas eu vou para a igreja, vou ficar bonzinho, vai ser tudo de boa. Você, provavelmente, pode pensar em muitas outros exemplos, né, em relação à atitude de cobrir o seu pecado. Deus vê as coisas, todas as coisas, e elas são completamente inaceitáveis a Ele. Em vez disso, devemos ir até Deus, né? Quando a gente tenta fazer alguma coisa para cobrir a nossa nudez, do nosso jeito, da nossa maneira, para se tornar aceitável, não resolve. Então, o que a gente precisa fazer? Devemos ir até Deus e descobrir o seu modo de nos tornar aceitáveis a Ele. Tem o modo, tem a maneira, tem o jeito dele. Ele simplesmente não aceitará coisa alguma que possamos fazer. Não importa quão sinceros, religiosos, dispendiosos pareçam ser nossos esforços. Esses esforços jamais vão cobrir nossos pecados de forma que Deus não os veja e não exija o pagamento pelo pecado, que é a morte. Qual foi a primeira morte registrada? Sabe? Quem? Será que você acertou? Se você disse que foi a de Abel, você está errado. A primeira morte no mundo, ela aconteceu por causa do pecado. A morte veio por causa do pecado. Deus matou animais. Ele matou o animal para cobrir a nudez do homem. Né? O sangue dos animais foram derramados. Depois, Deus tirou a pele desses animais para fazer roupa para Adão e Eva. Adão e Eva não fizeram isso. Deus matou os animais e ele tirou as peles. Deus estava relembrando, colocando de novo na cabeça de Adão e Eva, que a desobediência a ele trouxe morte ao mundo. Por que Deus matou os animais? O que o animal tinha a ver com o pecado de Adão e Eva? Não tinha nada a ver, mas Deus fez isso para prover roupas para os culpados, Adão e Eva. Ou seja, um inocente tinha que morrer para resolver o problema de um pecador. Deus os vestiu com roupas feitas de peles de animais que ele mesmo matara. Deus fez isso para Adão e Eva, apesar de não merecerem. Somente Deus poderia suprir as roupas que fariam aceitáveis eles diante de Deus. Deus colocou as vestes de pele sobre Adão e Eva. Ele não lhe deu as roupas e mandou que se vestissem. Deus os colocou neles, né? Deus colocou as vestes. Ele fizera isso sobre Adão e Eva. Ouça, Gênesis 3, 22 e 23. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim não estenda a mão e coma também da árvore da vida, e coma e viva eternamente? O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Deus Pai, Filho e Espírito Santo aqui, nesse versículo que a gente leu, disseram isso. Eles estavam falando sobre Adão e Eva. Quando Deus criou Adão e Eva, estes não conheciam nada mal ou perverso. Era tudo perfeito, eles só conheciam o que era bom. Tudo que Deus havia feito e dado para eles era extremamente bom. Tudo que Deus lhes tinha dito era bom. Mas, quando eles desobedeceram a Deus, seu Criador, viram que nem tudo era tão bom assim. Satanás enganara a Eva e ela pensou que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal era bom para se comer. Mas tão logo Adão e Eva comeram o fruto, ficaram cheios de medo, de vergonha. Agora eles sabiam que nem tudo era bom, mas que algumas coisas eram más. Adão e Eva deveriam ter confiado em Deus, ouvido, obedecido, acreditado no que Deus tinha falado. Adão e Eva deviam ter confiado para contar-lhes, em vez de terem descoberto por conta própria. Eles deviam ter acreditado no que Deus falou sem duvidar do que Deus falou. Se Deus falou que não era, não era. Deus lhe deu tudo de bom para comer. Ele até tinha oferecido a eles a oportunidade de comer da árvore da vida, mas eles escolheram desobedecer e comer da árvore do conhecimento do bem e do mal que Deus tinha dito que não era para comer. Exatamente a árvore da qual Deus proibiu eles de comer. Agora, porque eles tinham desobedecido, este não permitiria que comessem da árvore da vida. Deus falou, essa árvore vocês não vão comer. Agora, porque eles tinham desobedecido, eles não podiam comer da árvore da vida. E isso foi uma coisa boa. O versículo 22, vou reler aqui, diz o seguinte.
Então disse o Senhor, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim não estenda a mão, coma da árvore da vida e viva eternamente. Então, esse versículo diz que a razão de Deus expulsar os do jardim foi para que não mais comessem da árvore da vida e vivessem para sempre. Isso, na verdade, foi um ato de misericórdia de Deus pela vida do ser humano. Deus não queria que os homens vivessem para sempre como pecadores. Você pode imaginar como seria o mundo hoje se todos os homens maus que já viveram ainda vivessem no dia de hoje? Seria terrível, não é verdade? Colocando o homem para fora do jardim, Deus permitiu que o pecado cobrasse o seu salário, o seu preço, ou seja, a morte. Porque estavam separados de Deus, também teriam que morrer fisicamente. Por isso Deus colocou Adão e Eva, nossos pais, para fora do jardim, longe da árvore da vida. Deus havia colocado o jardim e disse-lhes que podiam comer da árvore da vida. Agora eles eram pecadores perante Deus, foram expulsos, mandados longe, por ele, foram expulsos por Deus do jardim, para longe da árvore da vida, a fim de que morressem. Quando Satanás pecou, Deus o destituiu da sua maravilhosa posição no céu. Estão lembrados disso, certo? Agora, por causa do ódio de Deus pelo pecado, também colocou Adão e Eva para fora do jardim. Deus não pergunta a ninguém o que deve fazer. Ele é supremo sobre todo o universo. Ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. Ninguém pode lutar contra Deus e vencer. Não podemos enganá-lo. Deus odeia a desobediência a seus mandamentos e não permitirá que qualquer pessoa desobediente viva com ele. Que você possa refletir e pensar nisso. E nós vamos continuar essa história. Porque se a gente acha que o nosso esforço, a nossa vontade, o nosso jeito pode se aproximar de Deus sendo bonzinho, estamos enganados. Tem o jeito, a maneira e o desejo de Deus. E na nossa próxima lição, na segunda-feira, se Deus permitir, a gente vai explorar essa história então da provisão e do julgamento de Deus. Aí sim, em Gênesis capítulo 4. Um grande abraço. Até lá. Que Deus abençoe a sua vida.